Boa tarde. Então, antes de mais nada, só dizer que para mim é uma honra poder estar aqui do lado do irmão Dan para fazer essas perguntas e dizer que da minha parte, eu creio que da de vocês também, tem um total respeito pelo ministério dele, mesmo se existirem alguns pontos que a gente venha a discordar, o nosso respeito e admiração pelo que ele fala é muito grande, e a gente está sendo muito edificado por tudo que ele está falando, né? Então, a primeira pergunta é sobre a expressão debaixo da lei. Você falou sobre aquela questão de a lei ter sido dada como dádiva da graça. E o apóstolo Paulo fala em Romanos, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romans 6, 14. Mas na tradução do David Stern, ao invés de ele usar debaixo da lei, ele fala debaixo do legalismo. Então, eu não sei se você concorda com essa tradução dele, ou se você teria o que você entende sobre nós não estarmos debaixo da lei, seria diferente, né? Essa passagem. This passage is a huge debate. Existe um grande debate em relação a essas passagens. And it's a debate not only in the Messianic Jewish world, Isso é um debate não apenas no mundo judaico-messiânico, but in the Christian world. mas em todo o mundo cristão. I will explain 3 interpretations for you Então eu vou explicar 3 interpretações para vocês, that are being greatly debated. que têm sido grandemente debatidas. But I'm not going to, the 3 positions I'm going to give, Então essas 3 posições que eu vou mostrar para vocês, I'm not going to give the 4th one, which is dispensational, eu não vou falar da quarta, que é o dispensacionalismo, which basically teaches que basicamente fala that salvation by grace means you have no requirement of obedience to be saved. que salvação pela graça diz que você não tem, não é requerido de você nenhuma obediência em relação à lei. I think we can agree that we don't need to consider that one. Então eu acho que podemos concordar que nós não precisamos considerar essa linha. So the classic Christian view of this, Então a linha clássica cristã sobre isso, Calvin, Wesley, others, Calvino, Wesley e outros, it's not a bad view, não é uma visão ruim. is that people took from the Mosaic law Então as pessoas pegaram isso da lei mosaica, the idea of living a life of obedience to the law uma ideia de viver em obediência à lei, that would lead to their salvation. e isso levaria à salvação deles. John Calvin took it in a very unique way. João Calvino tomou isso de uma maneira muito particular. He said there are always offered to human beings 2 choices. Então ele diz que sempre é oferecido para os homens duas escolhas. One is the choice of works righteousness, Uma é a escolha de salvação pelas obras, which will lead to your condemnation, e que vai levar à sua condenação. and the other is the choice of dependence upon God's grace, E a outra é a escolha de dependência da graça de Deus, which will lead to salvation. que vai levar à salvação. The way of grace does lead to obedience to the law, Então essa maneira da graça leva à obediência da lei, but on the basis of grace, not works righteousness. mas baseado na graça e não nas obras. And Calvin found
the offer of both in the Torah. E Calvino conseguiu ver que essas duas coisas são oferecidas na Torá. He found the offer of salvation by grace in some of the passages we read. Então, ele encontrou a escolha de salvação pela graça em alguma das passagens que nós lemos. Which I taught show that the Mosaic covenant is a covenant of grace. E por isso que eu digo que a aliança mosaica é uma aliança de graça. Well, Calvin and Wesley and others, they read those passages. Calvino, Wesley e outros, eles leram essas passagens. But Calvin saw these other passages. Mas Calvino também viu essas outras passagens. You will live by doing the law. Que você viverá ao realizar, ao praticar, ao obedecer à lei. And he saw that as works. Então ele viu isso como obras. So that led to the view. Então isso levou à visão That the issue is not the issue of whether or not we're responsible to keep God's commandments. De que a questão não é se nós obedecemos ou não os mandamentos de Deus. It's how we approach the commandments. É como nós nos achegamos a esses mandamentos. And hence the interpretation of legalism in Romans chapter 6. Então tem interpretação de legalismo em relação a Romanos 6. Meaning you're not under a system of works righteousness to earn salvation. Que diz que você não está debaixo de um sistema de obedecer às leis para ganhar a sua salvação. But then there's a second interpretation. Mas aí tem uma segunda interpretação that doesn't agree with this. Que não concorda com isso. By the way, the best book I've ever read on the first interpretation. O melhor livro que eu já li enquanto a essa primeira interpretação que eu falei. It's by a scholar whose name was Daniel Fuller. É de um estudioso chamado Daniel Fuller. Who was a professor at the seminary his father founded, Fuller Theological Seminary. Que é professor num seminário fundado pelo pai dele, o seminário Fuller. And he wrote a book called A Gospel and Law, Contrast or Continuum. Então ele escreveu um livro chamado Graça e Lei. Continuum. Evangelho ou lei? Evangelho ou lei, uma continuidade. And contraste ou continuidade, desculpa. Evangelho ou lei, contraste ou continuidade. It's a very powerful statement. Então é uma afirmação muito poderosa. Maybe he influenced David Stern because David Stern taught at Fuller when he was there. E talvez ele influenciou o David Stern porque o David Stern ensinou lá nessa Fuller seminário. I have to ask him if I remember. We've been friends for 45 years. Então tenho que perguntar para ele se ele se lembra. A gente tem sido amigo por 45 anos. But the second view is this. Então agora eu vou falar a segunda visão. When it's talking about being under the law, quando fala estar debaixo da lei, it's not talking about legalism. Não está falando sobre legalismo. It's talking or works righteousness. Está falando sobre obras de justiça. It's talking about being not any longer under the Mosaic covenant as a covenant. Não está falando sobre estar debaixo da lei mosaica como aliança. But being under the greater grace covenant of the new covenant. Mas estando debaixo dessa aliança de graça ainda maior que a nova aliança. And we should read it this way. Então nós deveríamos ler da seguinte maneira. Nós não estamos mais debaixo da aliança mosaica, mas nós estamos debaixo da nova aliança. E aqueles que interpretam dessa maneira, look at Romans chapter 7. Vamos citar Romanos capítulo 7. And in Romans chapter 7, então em Romanos 7, we read that when a person is married, nós lemos que quando uma pessoa é casada, they are responsible to the husband, ela tem responsabilidade com o marido ou com a esposa, as long as the spouse lives. O tempo que for que aquele esposo ou a mulher viver. But if the spouse dies, mas se o marido ou a esposa morrem, you can marry somebody else. Você pode casar com outra pessoa. But of course now there's a strange reversal in Romans 7. Então tem uma inversão um pouco estranha aqui em Romanos 7. It doesn't say the spouse died. Vamos dizer que a esposa morre. You died.
Ele fala, se você morrer, and you were married to the Mosaic covenant, e você era casado com a aliança mosaica, but now you've died, mas agora você morreu, and you're married to another. E você está casado com outro. Who are you married to? Com quem você se casou? You're married to Yeshua. Você se casou com Yeshua, com a nova aliança. So you're not any longer under the responsibility of the Mosaic covenant as a covenant. Então você não está mais debaixo da responsabilidade da aliança mosaica como aliança. But the new covenant does preserve obedience to the standards that are in the Torah. Mas a nova aliança produz obediência aos padrões da lei da Torá. This view is argued as well in a book by one of the leaders in Tikkun and Revive Israel. Então essa posição tem um autor que está ligado a Tikkun Israel e Revive Israel que escreveu um livro sobre essa posição. Ariel Blumenthal. O nome dele é Ariel Blumenthal. But he hasn't published it yet. Anytime it'll be out. Mas ainda não foi publicado. Vai ser publicado a qualquer momento. But then there's a third view. E aí tem uma terceira visão. And there's a big movement. E é um movimento muito grande. Called the New Perspective on Paul. Chamado as novas perspectivas sobre Paulo. Has anybody heard of that? Yeah. Alguém já ouviu sobre essa linha? The key person arguing this is a scholar in England by the name of James Dunn. Então a pessoa-chave que trata sobre esse assunto é um teólogo inglês chamado James Dunn. Yeah, but there are many others that argue it. Mas tem muitos outros que tratam também desse assunto, com algumas diferenças. But the basic idea Mas a ideia básica is that when Paul speaks of the law, é que quando Paulo fala sobre a lei, he's especially emphasizing ele está enfatizando especialmente not the moral standards of the law, não os padrões morais da lei, but the markers of Jewish identity, mas as marcas da identidade judaica, which produced a status in the people of God. Que produz um status no povo de Deus. To have Jewish status, então ter um status de judeu, you had to practice the three major markers. Você tem que praticar três coisas principais: circuncisão, food laws, food or purity laws. Então as leis sobre comida e sobre pureza. And the third is, e a terceira, keeping the Sabbath days. Guardar os dias de sábado. Not only weekly, não somente o sábado cada semana, but through the Sabbath days that are feast days in the year calendar. Mas os sábados das festas no calendário anual judaico. And that the idea of works, então a ideia de obras, is connected to these markers of Jewish identity. Está conectada a essas marcas de identidade judaica. That it's not talking about the moral law. Que não fala sobre a lei moral. And that the markers of Jewish identity, e as marcas da identidade judaica, are no longer to be considered a mark of status or righteousness. Não deve mais ser considerado uma marca de status ou de direitos que eles têm. There's a Greek scholar. Então tem um estudioso grego. I can't think of his name. God forgive me. Eu não posso lembrar o nome dele, que Deus me perdoe. He teaches in Greece. Mas ele ensina na Grécia. His name is something like Papadopoulos. Então o nome dele é alguma coisa como Papadopoulos. But I know that's not his name, because that's the guy that got Donald Trump in trouble, you know. Mas esse não é o nome dele. Esse é o nome do cara que causou problemas pro Donald Trump. Mas é um nome similar. And he writes. E ele escreveu. No, it's not just those three markers. Que não são apenas essas três marcas. It's the whole ritual system. É todo um ritual, um sistema de rituais. And the markers of Jewish identity, e as marcas da identidade judaica, are required for you to enter into the ritual system. É requerida para que você entre nesse sistema. And the ritual system is what you depend on for forgiveness. E esse sistema é aquilo que você depende para que você possa ser perdoado. And that when he talks about not being under the law, então quando ele fala sobre não estar debaixo da lei, he's talking about entering into the whole ritual life of Judaism, which is required. Ele está falando sobre não entrar debaixo desse sistema e de todos esses rituais que são requeridos. Okay. My view.
Agora a minha visão. And by the way, none of these views. Well, I hope. You know, I had a professor who one time said. Então eu tenho um professor que uma vez disse. You can disagree with what I've taught you, but why would you disagree with anything I said? I've taught you the truth. Que eu posso, você pode desconcordar com qualquer coisa que eu ensino, mas por que você vai discordar de alguma coisa que eu sei se eu estou te dizendo a verdade? My view is this. Então, agora vai a minha visão. I think that the emphasis is different in different passages. Eu creio que diferentes passagens trazem diferentes ênfases. Geralmente, I believe that the idea is eu creio que a ideia é that we're not under the Mosaic covenantal order. Nós não estamos debaixo dessa ordem mosaica. And of course, you know, and that's primary. Então isso é o principal. But of course, there are some passages Mas é claro que existem algumas passagens that are dealing with markers of Jewish identity. Que estão lidando com marcas da identidade judaica. Especially Galatians. Especialmente em Gálatas. But you think of the idea of dependence on the temple system. Então, pense na ideia de dependência daquele sistema do templo. And saying to Gentiles, e aí você diz aos gentios, if you want the benefits of the temple system, se você quer os benefícios desse sistema que está ocorrendo aqui no templo, really important for you to have those benefits, e é realmente importante que você tenha esses benefícios, then you have to be circumcised, então você precisa ser circuncidado, and keep the law, meaning the markers of Jewish identity. E você precisa manter a lei, ou seja, essas coisas que levam a essa marca de identidade judaica. And I think you see that in Acts 15. E eu acho que dá para perceber isso em Atos capítulo 15. So I see there is truth in the third view. Então eu posso ver alguma verdade nessa terceira visão. But my primary view Mas a minha visão principal is the second. É a segunda. Now, just one and this is a long question and a long answer. Então essa é uma pergunta muito ampla e exige uma resposta longa. One of my favorite dear professors, então um dos meus professores favoritos e mais queridos, who taught me Bible when I was 18 years old as a freshman in college, que me ensinou a Bíblia quando eu tinha 18 anos e estava ingressando na faculdade, wrote a wonderful book called Covenants of Promise. Ele escreveu um livro fantástico sobre a aliança e promessas. And he argued e ele debateu nesse livro that the Mosaic covenant was a temporary administration of the Abrahamic covenant. Que a aliança mosaica era um guardião da aliança abraâmica, temporariamente. Estava guardando a aliança abraâmica. Whereas the new covenant e a nova aliança is the permanent administration. É quem administra permanentemente. The everlasting administration of the Abrahamic covenant. É uma administração eterna da aliança abraâmica. So, então, the book of Hebrews, o livro de Hebreus, where he talks about the covenant, the Mosaic covenant, quando fala da aliança mosaica, as growing older, que ela está passando, se tornou obsoleta, and becoming obsolete. Se tornou obsoleta. So that you see that the New Testament period is a transitional age. Então você vê que o período do Novo Testamento é uma era transicional, um tempo de transição. And the Mosaic covenant is very bound up with the whole temple sacrificial system. E a aliança mosaica estava totalmente ligado com esse sistema de sacrifício no templo. You know, the great majority of the 613 laws in Judaism, então, a grande maioria das 613 leis no judaísmo that are found in the Torah, que são encontradas na Torá, are all about temple sacrificial laws. São todas leis sobre o ritual de sacrifício no templo. It's so totally central to the Mosaic covenant. Então é totalmente central para essa aliança mosaica. So that when the temple is destroyed, então quando o templo é destruído, you can't depend on that system at all anymore. Você não pode mais depender desse sistema. Okay, so that's it. My answer. What an answer. What a question. Então essa é a minha resposta para essa pergunta.
short answer. Can you, the mark of difference between the first and the second. Okay. And the first is the position of legalism. The classical view is the legalism view. Yeah. Like the CERN. Yeah. Yeah. The classical view is. Então a visão clássica, ele vai aprofundar um pouco na diferença entre a primeira e a segunda. Então a visão clássica that the problem is the problem of what's called works righteousness. É o problema daquilo que é chamado obras de justiça. Parenthesis, legalism. Ou entre parênteses, legalismo. Where a person seeks to earn their salvation. Quando a pessoa busca ganhar a salvação. And the Mosaic covenant doesn't require that approach. E a lei mosaica não requer isso das pessoas. But that Jesus delivers us from that approach. E Jesus nos livra desse tipo de aproximação. So that we won't think that we're righteous by our own good works from our own effort. Para que nós não venhamos a pensar que nós somos feitos justos pelas nossas próprias obras. Now that's true. Então, isso é verdade. There are many passages that tell us that we shouldn't think of ourselves as righteous by our own self-efforts. Então, tem muitas passagens que vão nos mostrar que nós não deveríamos buscar ser justos pelos nossos próprios esforços. But is that the meaning of being under the law? Mas seria esse o significado de estar debaixo da lei? See, the second position is a segunda posição that we're no longer under the Mosaic covenant as a covenant. É que nós não estamos mais debaixo da aliança mosaica como uma aliança. We've been married to Yeshua. Nós nos casamos com Yeshua. And hence we live from the power of Yeshua in us. E por isso nós vivemos pelo poder de Yeshua em nós. And that's where the big change is. Então essa é a grande diferença. It's repeated again in Romans 8. É repetido em Romanos 8. Thanks be to God. Graças a Deus. The law of the Spirit of life has set us free. A lei do Espírito da vida nos libertou. And then, of course, the third is that we're not depending on the sacrificial system or Jewish markers of identity. E aí o terceiro é que nós não estamos dependentes do sistema de sacrifícios no templo, essas marcas judaicas de identidade. But I think from Hebrews Mas eu penso que and Romans 7, de Hebreus e Romanos 7, there's very strong statements that we're not married to the Mosaic covenant as our way, as the covenant that we're operating under now. Tem afirmações muito fortes de que nós não estamos casados com essa lei mosaica, que nós não estamos debaixo dela, que nós não precisamos operar debaixo dela. Is that helpful? Ajudou vocês a compreender melhor? No? Yeah? One saying no. I don't know what else to say about it, but it's a big debate in the Christian world today. Então eu não sei mais o que eu poderia falar para tentar ajudar vocês, mas é um assunto de grande debate hoje no mundo cristão. In New Testament theology. E na teologia do Novo Testamento. Okay. Next. Então, traduz para ele. Well, I don't know. Então, o irmão falou que é um debate desnecessário. Então, is it unnecessary? I think there's something to each view. Eu não sei se não é necessário, mas existe algo para cada uma dessas visões. And someday, e algum I think dia, we'll see that there's truth in all of them that need to be put together. Nós vamos perceber que existem verdades em cada uma delas e nós precisamos juntar essas verdades. Em Romanos, né? So the knowledge is that the text says you are free from the law of sin, not from the law of God. So that's what makes it. Oh, yeah, definitely. Que em Romanos, só para colocar em português aqui para vocês ouvirem que
em Romanos está falando também sobre ser liberto da lei do pecado e não da lei de Deus, né? When the New Testament uses the word law, quando o Novo Testamento usa a palavra lei, it means all kinds of different things. Pode significar muitas coisas diferentes. Sometimes it means the Mosaic covenant. Então, algumas vezes está falando da aliança mosaica. Sometimes it just means a commandment of God. Algumas vezes está falando dos mandamentos de Deus. Sometimes it means a principle that we should follow. Algumas vezes está falando do princípio que nós deveríamos seguir. Doesn't the law teach you, Paul says, muzzle not an ox that treads out the wheat? Então Paulo fala, a lei não ensina a você que não deve amarrar o boi quando ele está fazendo o trabalho dele. And sometimes it means how things are working in this world. How things are working in this world. Então, algumas vezes está falando de como as coisas funcionam nesse mundo. Like the law of gravity. Como a lei da gravidade. That's the way things are. É a maneira como as coisas são. So, in Romans 8, então em Romanos 8, the law of sin and death is not the Mosaic covenant. A lei do pecado e da morte não está falando da aliança mosaica. It's the principle of how things operate for people who are under sin. É o princípio de como as coisas acontecem e operam para as pessoas que estão debaixo do pecado. That when you sin, you're tempted to more sin. Então quando você peca, você é tentado a pecar mais. And you come into bondage to sin. E você fica preso ao pecado. And it leads to death. E leva à morte. Law defines sin. A lei define o pecado. 1 John 3:4 says. Então João 3:4 diz sin is the transgression of law. Que o pecado é a transgressão da lei. And when you transgress, e quando você it leads to transgressing more. Quando você faz uma transgressão da lei, você vai repetir aquilo. It leads to bondage to sin. E aí você fica preso ao pecado. What Martin Luther called. É o que Lutero chama. The bondage of the will. A prisão da vontade. Right? Well, here we read. Então aqui nós estamos lendo that this bondage problem to sin que esse problema de estar aprisionado ao pecado is broken through the power of Yeshua. É quebrado pelo poder de Yeshua. So whenever you see the word law, nomos in Greek, então toda vez que você vê a palavra lei, you've got to ask which of several definitions is it talking about? Quais de tantas definições ela está falando? De que lei ela está falando? Okay, and the context has to tell you. Então você precisa do contexto para te dizer isso. Okay, others. A próxima pergunta tem a ver com a questão da etnicidade de Israel. The next question. The ethnicity? Yeah. Okay. A pergunta é a seguinte: como identificar quem é verdadeiramente um judeu hoje? No Brasil existe pessoas fazendo exames de DNA para descobrir se são judeus. E então, como que nós, como pastores e líderes, devemos proceder com isso de tanto entender quem é de fato judeu e como lidar com quem quer descobrir seus ancestrais, background judaico, e se eles devem então se tornar judeu de fato em termos de circuncisão e tudo mais, né? Well, I'll give a humorous answer to that. Então, eu vou responder de forma com um pouco de humor essa questão. A true Jew can express and appreciate Jewish humor. Um verdadeiro judeu pode apreciar o humor judeu. So, the way to test the person is to say, "Tell me a Jewish joke in a convincing way." Então, a maneira de fazer isso é dizer à pessoa: conte-me uma piada de judeu de uma maneira que vai ser bem convincente. Então, para descobrir se a pessoa é judeu, você tem que falar para ela: me conta uma piada de judeu de uma maneira bem convincente. But there are two things that make up Jewish identity. Então existem duas coisas que são fundamentais para a identidade judaica. One is genetic inheritance. Uma é herança genética. And I think that the evidence of genetics today
E eu penso que as evidências da genética hoje em is dia that Jewish people are a genetic unity for the most part. Not totally. Jewish people are genetically unified for the most part. Então, o povo judeu é geneticamente unificado. A maior parte do povo judeu é geneticamente unificado. Not completely. Não completamente. But for the most part. Mas a maior parte. For example, vou dar um exemplo. The Orthodox Jewish community, a comunidade judaica ortodoxa, accepts that the Ethiopian Jews are Jewish. Aceita que os judeus etiópios são judeus. But they're not genetically Jewish. Mas não geneticamente judeus. Strangely, the Lemba, the black tribe of South Africa, is genetically Jewish. Mas os Lembas, essa tribo do norte da África, são considerados geneticamente judeus. But the Ethiopians are not. Mas os etíopes não. Now, we shouldn't be surprised. E nós não deveríamos ficar surpresos. Because the Ethiopian story, por causa da história da Etiópia, is that they're not physical descendants of Israel. É de que eles não são fisicamente descendentes de Israel. But they converted to Judaism before the time of Yeshua. Mas eles se converteram ao judaísmo antes do tempo de Yeshua. And the genetics shows that they're converts to Judaism. Então, a genética mostra que eles são convertidos ao judaísmo. And that's why they're allowed to come to Israel and make aliyah. E é por isso que eles são permitidos que eles venham para Israel e façam aquele processo de aliyah, que é o retorno do citizenship. E eles podem receber a cidadania israelense. Now, but this tells us something else about Jewish identity. Mas isso também nos fala algo mais sobre a identidade judaica. Which the Ethiopians had, which was some continuity of tradition and understanding. O que os etiópios tinham era uma continuidade de tradições e de entendimento. So, you grow up with Jewish life in some way. Então eles cresceram com um estilo de vida judaico de certa forma. Because identity is caught up with memory, not just a genetic marker. Porque a identidade tem a ver com memória e não apenas com genética. It's something that's part of you. É algo que seja parte de você. It can be small. Pode ser algo pequeno. Now, because I was in a mixed marriage, então, porque eu estou num casamento que é entre um judeu e um gentil, I was not raised with either Jewish or Christian tradition. Então, eu não fui criado nem com a tradição judaica nem com a tradição cristã. Oh, we celebrated Christmas. Sim, nós celebrávamos in a non-religious way. In a non-religious way. De forma não religiosa. But so did almost all the Jews in the 1950s. Mas eu acho que todos os judeus nos anos 50 faziam isso. It was considered an American holiday. Era considerado um feriado americano. Until the rabbis came against it. Até que os rabinos vieram contra isso. Then we were supposed to replace it with Hanukkah. Então a gente tinha que substituir isso pelo Hanukkah. So for me, I had Jewish memories. Então eu tenho memórias judaicas. What were my Jewish memories? Quais são as minhas memórias One time judaicas? I made the sign of a cross from a cardboard. Então, uma vez eu fiz o sinal da cruz num papelão. And I was 4 years old, 5 years old. Eu tinha 4 ou 5 anos. And I said to my mother, e eu disse para minha mãe, "This means God." Isso significa Deus. And she said, "Yes, it does, but not to your father. Don't give it to him." E ela falou, sim, significa, mas não para o seu pai, então não dê isso para ele. That's a Jewish memory. Isso é uma memória judaica. We ate Jewish foods. Nós comíamos comida judaica. At least what was considered Jewish in New York. Ou pelo menos aquilo que era considerado kosher lá em Nova York. We visited relatives on some of the Jewish holidays. Nós visitávamos alguns parentes nos feriados. And my father could drink wine. Meu pai podia beber vinho. Even though my mother believed that drinking wine was sin. Mesmo que minha mãe pensasse que beber vinho era pecado. Except for my father because he was Jewish. A não ser o meu pai, porque ele era judeu. See, those were Jewish memories. Então essas são memórias judaicas. Não muitas. Not the synagogue. Não fui para a sinagoga. But I knew I was Jewish. Mas eu sabia que eu era judeu.
Some of the people that are looking for this genetic identity Então, algumas pessoas que estão olhando para essa identidade genética, buscando essa identidade genética, of memory at all. Eles não têm continuidade da memória de forma nenhuma. Eles têm essa memória de ser judeu. And therefore, I question how important it is. Então, eu questiono quão importante é isso. I don't say it's not. Eu não falo que não é, but I'm not sure it is. Mas eu não tenho certeza que seja. For example, por exemplo, let's say a person grew up knowing nothing about their being Jewish. Então vamos dizer que uma pessoa cresceu e ela nunca soube nada sobre ter uma herança judaica de ser judeu. No Jewish traditions. Nenhuma tradição judaica. As a child, they didn't think they were Jewish at all. Nunca pensaram que eram judeus Their desde parents criança. didn't practice Jewish tradition. Os seus pais nunca praticaram They tradições didn't think they were judaicas. Jewish at all. Eles nunca pensaram que eram judeus. And then they take a genetic test. E aí eles fazem um teste de And they DNA. find out they're 50% genetically Jewish. E aí eles descobrem que são 50% Going back to judeus Spain. geneticamente. So? E aí eles So what? Então, o que eles If you come to Yeshua, se você vem para Jesus, you have all the benefits of being raised with him. Você tem todos os benefícios de ser ressuscitado com ele. Seated with him in heavenly places. Sentar com ele nos lugares celestiais. And if you want to join the Messianic community and living a Jewish life, you're welcome. E se você quer se juntar a uma comunidade messiânica e viver uma vida judaica, you don't have to bem-vindo. be 50% Jewish. Você não precisa ser 50% So judeu. maybe you think this is one of the reasons you're drawn. Maybe you think this is one of the reasons you're drawn to it. Então, vocês podem pensar que essa é uma das razões porque vocês são atraídos a isso. I accept that. Eu posso aceitar Why isso. make such a big deal of it? Qual é o grande problema? What if the percentage is 30%? E se a porcentagem for 30% or 20%? Judeu? Ou 20%? My wife found 3%. A minha esposa descobriu 3%. 3%, wow. 3%, oh. Now, in Orthodox Judaism, então, em judaísmo ortodoxo, such a person, uma pessoa como essa, the men were not circumcised, o homem não era circuncidado, have to convert back to Judaism. Tinha que se converter novamente ao judaísmo. So they're not accepted as Jews in Judaism. Então eles não são aceitos como judeus no judaísmo ortodoxo. What are we supposed to do? O que nós devemos fazer? We accept people who want to be with us. Nós aceitamos pessoas que querem estar conosco. But what percent is important? Mas qual é o nível? 20, 30, 40, 50, 60? Então quanto por cento ela precisa When ter de DNA judeu para continuity of tradition or knowledge? Se não há continuidade de tradição judaica na vida dela. And yet there are sometimes mas algumas vezes when there is a sense of it that really is based in reality. Tem algo, um sentido nisso que é realmente real. So how you deal with it is a case by case basis. Então, como que você lidar com cada caso, cada situação? We had a wonderful keyboard artist in our worship team for years. Então nós tínhamos um irmão no nosso time de adoração que tocava teclado e ele era fantástico. He died about a year ago. Ele morreu há mais ou menos um ano. His name was Mario Velasco. E o nome dele era Mário Velasco. And he just felt he loved our congregation. E ele amava a nossa congregação. He didn't think he was Jewish. Ele não pensava que era judeu. Didn't take a genetic test. Nunca fez um teste genético. And one day he was visiting his father in Venezuela. E um dia ele estava visitando os pais dele na Venezuela. No, that's wrong. Bolivia. Na Bolívia. Na Bolívia, desculpa. And his father took them to this little locked room. E o pai dele levou ele a esse quarto. And took him to a desk. E levou ele até uma mesa que ele tinha lá. And said, Mario, I want to now tell you the family secret. E aí ele disse, Mário, agora eu quero te contar um segredo da nossa família. And he opened the desk. E ele abriu aquela gaveta. And he took out a Jewish prayer book. E ele pegou um livro de orações judaico. And then he took out a talit or prayer shawl. Então ele pegou também a talit que and he tinha said, ali. This is the family secret, Mario. E ele falou, Mário, esse é o segredo da nossa família. We are Jews. Nós somos judeus. And that passed on a tradition of continuity.
Então isso passou uma tradição de continuidade para ele. And Mario was so moved. E o Mário ficou tão movido com aquilo. And that's why he said, maybe that's why I'm so drawn to being in the Jewish community. E ele disse, talvez seja por isso que eu era tão movido a estar no meio da comunidade judaica. So everything's on a case-by-case basis. Então, cada coisa que nós precisamos pegar cada caso e decidir diante de cada caso. I don't want people to find a primary identity in a genetic test. Mas eu não quero que as pessoas encontrem identidade primária num teste de DNA. I want them to find their identity in Yeshua. Eu quero que eles encontrem a identidade deles em Yeshua. As new creations in the Messiah. Como uma nova criatura no Messias. Okay? Tá certo? Yes. Yeah, you know, in all probability, então, em todas as probabilidades, and if you read my interpretation in Jewish Roots, where I talk about this, e se você lê a minha interpretação no livro Raízes Judaicas, onde eu falo sobre isso, Paul is distinguishing within the Jewish people. Paulo está fazendo essa distinção entre os judeus. Of those Jews who are faithful to the meaning of being praisers of God. Aqueles judeus que faithful as praisers. Aqueles judeus que estavam sendo fiéis em adorar a Deus da maneira and those certa. Jews that are not. E aqueles judeus que não estavam fazendo isso. The real Jew lives out the meaning of the name. Então o verdadeiro judeu the meaning of the name means praiser of God. Então, o verdadeiro judeu significa adorador de Deus. So, if you look at the context of those chapters, então, se você olhar para o contexto desses capítulos, that chapter 2, esse capítulo 2, is speaking about the Jewish people, falando sobre o povo judeu. And I don't think he's just immediately placing their Gentiles into that argument and calling them Jews because they're spiritual. Então ele não está falando ali sobre os gentios e falando que eles são judeus espirituais, mas está falando dos judeus. He's not saying the Gentiles are the real Jews. Então ele não está falando ali que os gentios são os verdadeiros judeus. Okay. Sobre agora uma nova pergunta sobre a sua palavra de ontem. Você falou sobre ter mais pessoas salvas do que não salvas. E provavelmente você já sabe onde é que essa pergunta vai levar. Mas como você interpreta então esse versículo que diz que a porta é estreita, o caminho que conduz à vida é apertado e são poucos os que a encontram? Straight is the gate and narrow is the way. Então, estreito é o caminho e a porta, né, de entrada. Yes, and I think that what Yeshua is saying, então eu penso que o que Jesus está dizendo aí, is in the course of history, está falando que no curso da história, it will always be a minority. Sempre será uma minoria that find the way of life. Que vai encontrar o caminho da vida. But is he saying that will always be the case? Mas será que ele está falando que sempre vai ser assim? It was the case in the first century. Foi o caso no primeiro século. And that's been the case through most of history. E tem sido esse o caso no curso da maior parte da história. But I don't think it precludes the idea. Mas eu não penso que isso impede essa ideia that at the end of history, de que no final da história, as we know it in this age, ou seja, no final dessa era, there's going to be mass revival and conversion. Não vai haver um avivamento muito grande, um número muito grande de conversões. And what does few mean, really? Então, o que poucos significa nesse texto? Throughout history? Será que that there'll just be a será que é no curso da história
que vai ser um número So in pequeno. China, Então vamos falar da China. they have maybe 80 million believers. Então eles têm talvez 80 milhões de cristãos. Now, the largest group I ever spoke to Então o maior grupo de chineses com o qual eu já falei, para was quem eu já a falei, 1.5 million people. foi 1.5 million. de 1,5 milhão de pessoas. I can hardly imagine 80 million. Então eu mal posso imaginar 1,5 milhão, That's not- 80 milhões. That's not a small number of people. Esse não é um número pequeno de And pessoas. these are Chinese believers who are probably the most faithful in the world. E esses são crentes chineses, que são provavelmente os crentes mais fiéis no mundo. So a large number have found the way. Então um grande número deles encontrou o caminho. But they're a Mas minority. eles são uma minoria. 1 billion haven't found the way. 1 bilhão não encontraram um caminho. But that doesn't say at the end Mas isso não quer dizer que no there won't fim be a revival and a turning of the nations. não vai haver um avivamento e as nações se voltando para o But in Senhor. this age of the preaching of the gospel, Mas nesta era da pregação do you evangelho, have 4 soils, nós temos 4 solos, right? certo? You have the pathway, no soil at all. Você tem aquela semente que Rocky foi lançada soil, no caminho, não é um Thorny solo. soil, Você tem o solo and good arenoso, soil. o solo pedregoso e o bom only one brings forth terreno. fruit. E só um produz fruto. Until the end, it's like that, you know? Até o fim vai ser assim. All right, other question. Sobre a questão da nova aliança. Você disse que nós não estamos plenamente na nova aliança. Devido que a nova aliança é feita com a casa de Israel, a casa de Judá, que a nova aliança implica em escrever a Torá no coração, implica em trazer Israel de volta para a terra. Então, o que é que nós temos hoje na experiência da nova aliança que já não seria uma experiência prévia na aliança abraâmica? O que a gente tem hoje que já não tinha antes na aliança abraâmica? In the Abrahamic covenant. Ou seja, se tem uma diferença, né? Okay. Yeah, the new covenant is in a stage of partial fulfillment. Então, a nova aliança, nós estamos num estágio de cumprimento parcial da nova aliança. Just like the kingdom, which I'll share tonight. Assim como o reino, eu vou compartilhar kingdom, sobre isso essa The noite. kingdom has come. O reino veio, It's real now. é verdadeiro, é real agora, You can enter into it. e você pode entrar nisso. But part of it Mas hasn't come yet. parte ainda não veio. Part of it's future. Parte do reino ainda é It futuro. hasn't come in fullness yet. Ainda não veio em plenitude. Same thing with the new covenant. Então, a mesma coisa com a nova The aliança. new covenant has been established A nova aliança foi and estabelecida, it's partially fulfilled, está parcialmente but not cumprida, totally. mas não totalmente. So what are the 2 most important things you get with the new covenant now? Então, quais são as 2 coisas principais que nós podemos tirar agora da nova aliança? Well, Yeshua said Yeshua disse that his death is the new covenant in his blood. que a morte dele é a nova aliança no sangue dele. And Hebrews says E Hebreus diz that the new covenant has to be established by blood, because blood always establishes the covenant. que a nova aliança tem que ser estabelecida por sangue, porque uma aliança é sempre estabelecida através de So, sangue. although the prediction of Jeremiah doesn't say this, Então, embora o que Jeremias previu não dissesse isso, the fulfillment of the covenant coming o cumprimento da aliança, a vinda do cumprimento dessa aliança, is the blood sacrifice of Yeshua.
É o sacrifício de sangue de Yeshua. What do you get in the blood sacrifice of Yeshua? O que nós ganhamos com o sacrifício de sangue de Jesus? That is the confirmation of the Abrahamic covenant. Que é a confirmação da aliança abraâmica. You get his death and resurrection. Nós ganhamos a sua morte e ressurreição. Which means you get the forgiveness of his sins. Ou seja, você recebe o perdão dos pecados. And a clear conscience. E uma consciência limpa. On the basis of that death and resurrection. Baseado nessa morte e ressurreição. Which was something that you didn't have before. Que era algo que você não tinha antes. What else do you get? O que mais que a gente ganha? You get the ability to identify with his death and resurrection. Você ganha o poder, a habilidade de se identificar com essa morte e ressurreição. So you're buried with him unto death. Então você foi enterrado com ele na morte. And you're raised again. E você ressuscitou novamente. You're raised from the dead with him. Você foi ressuscitado dentre os mortos junto com ele. This is not the future resurrection when the Lord returns. Isso não está falando da ressurreição futura quando Jesus voltar. This is an experience of death to your sin. É uma experiência de morte para os seus pecados. And resurrection life coming into you. E a vida ressurreta vindo até você. So there was a book one time entitled. Então tem um livro intitulado Redemption Accomplished and Applied. Redenção conquistada e aplicada. So you get the sacrifice and resurrection of Yeshua accomplished. Então no sacrifício de Yeshua você tem a ressurreição, você conquista a ressurreição and apply to your life. E aplica ela à sua vida. And in that the Spirit comes and dwells within you. E assim o Espírito vem e passa a habitar em você. Watchman Nee, in his great classic, Watchman Nee, num clássico que ele escreveu, The Normal Christian Life, a vida cristã normal, which is also the normal Messianic Jewish life, que também é a vida messiânica judaica normal, writes about his discovery of this truth in Romans 6. Escreve sobre a descoberta dessa verdade em Romanos 6. And I'm sure Watchman Nee is in Portuguese, yes? Eu tenho certeza que tem esse livro do Watchman Nee em português. So he ran around the house. Então ele correu em volta da casa, shouting, "I'm dead, I'm dead." Gritando, eu estou morto, estou morto. His brothers-in-law thought he was losing it. Então os seus irmãos e os seus parentes pensaram que ele estava doido. But he came to believe that he was dead to sin. Mas ele chegou à conclusão de que ele estava morto para o pecado. Because Romans 6:11 says, porque Romanos 6:11 diz, reckon or count yourself as dead to sin. Considere a si mesmo morto para o pecado. And we can do this. Nós podemos fazer isso. Okay, now that you get with the new covenant. Então você ganha isso com a nova aliança. That's part of it that's already here and available. É parte do que já está disponível para nós. There's another part that's here and already available. Tem outra parte que está disponível também. What's that? O que seria It's isso? the baptism in the Holy Spirit. É o batismo no Espírito Santo. Beginning at Pentecost. Que começou em Pentecostes. That wasn't available to everybody before. Isso não estava disponível para todos antes. Now, upon the basis of those realities, mas agora, baseado nessas realidades, you have what's called the New Covenant ministry. Você tem aquilo que é chamado de o ministério da Nova What Aliança. is the New Covenant ministry? Qual é o ministério da Nova Aliança? To bring people into the kingdom of God. Trazer pessoas para o reino de Deus. Through the door Yeshua. Pela porta que é Jesus. Where they experience death and resurrection with Yeshua. Onde eles experimentam morte e ressurreição com Yeshua. And the baptism of the Holy Spirit. E o batismo do Espírito Santo. That ministry is so great. Então esse ministério é tão maravilhoso. That Paul says in 2 Corinthians 3. Que Paulo diz em 2 Coríntios 3. That the ministry of the new covenant. Que o ministério da Nova Aliança comes with such greater glory, vem com uma glória tão maior, that in comparison the Mosaic covenant has no glory at all. Que em comparação com isso a aliança mosaica não tem glória nenhuma. The Mosaic covenant was glorious. Paul says that. A aliança mosaica não tinha valor nenhum.
Paulo fala. Em comparação, the New Covenant ministry has much greater glory. Com esse ministério da Nova Aliança, que tem uma glória muito maior. So much of it has to do with power. Então, muito disso tem a ver com poder. Okay? Tá bom? Tem uma pergunta aqui sobre vários jovens no Brasil estão retornando ao que nós chamaríamos de cristianismo clássico, ortodoxo, reformado. Mas tem o desejo de aprender sobre... não tem uma teologia de substituição e nada disso, né? Mas uma das coisas que parece mais difíceis de conciliar é como nós podemos conciliar a doutrina clássica da Trindade com os ensinos que existem no meio judaico-cristão, ou judaico. Well, so you're asking me about Messianic Jews and the Trinity. Então, você está perguntando sobre os judeus messiânicos e a Trindade. Messianic Jews are pretty traditional about the Trinity, actually. Na verdade, os judeus messiânicos são bem tradicionais em relação ao entendimento sobre a Trindade. And I have a section on this in Jewish Roots. E eu tenho uma seção que eu trato sobre isso no livro Raízes Judaicas. Now, we may not want to use the language of the Council of Nicaea. Então, talvez nós não gostamos de usar a linguagem que foi usada no concílio de... One substance and these Greek categories. Então, uma substância e essas categorias gregas. But we're more than willing to say Yeshua is divinity. Mas nós estamos muito abertos e desejando dizer que Yeshua é divino, é Deus. And Yeshua is part of the identity of God. Que ele é parte da identidade de Deus. And that the Holy Spirit is a person and divine. E que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele é divino. Probably the best doctrinal statement written in Messianic Judaism. Então, talvez a afirmação doutrinária que melhor pode explicar sobre isso no judaísmo messiânico is from the Union of Messianic Jewish Congregations. É da união das congregações messiânicas judaicas. And I had the privilege of chairing the committee that wrote that. E eu tive o privilégio de fazer parte do comitê que escreveu essa. Not so many years ago, maybe 10 years ago. Não muito tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás. And you know, we had adopted this confession in Tikkun. E nós adotamos essa confissão no Ministério Tikkun. But with an addition of the gifts of the Holy Spirit and fivefold ministry. Mas com uma adição dos dons, dos 5 dons do 5 ministérios, dons do Espírito. I can get it to you if you want to see it. Então eu posso dar isso para vocês se vocês quiserem. Through Harold or through others. Dar uma olhada nesse documento, eu posso dar para o Haroldo. Basically what's happened. Então, basicamente, o que acontece é que existe um movimento entre os estudiosos hoje that's very strong about the divinity of Yeshua being clear and explicit in the New Testament. Que é muito forte sobre a divindade de Yeshua sendo muito clara e explícita no Novo Testamento. One of the most important writers on this. Então, um dos autores mais importantes que tratam sobre isso. Is an Orthodox Jewish rabbi. É um judeu ortodoxo, um rabino. Not a believer in Yeshua. Que não crê em Yeshua. Who teaches at the University of California at Berkeley. E ele ensina em Berkeley, nessa universidade lá na Califórnia. And he has 2 books. E ele tem 2 livros. That talk about this. Que falam sobre esse assunto. One is called Borderlines. Um é chamado de as linhas de fronteira. And the other is called the Jewish Gospels. E o outro é chamado os evangelhos judaicos. And Boyarin argues
E ele debate ali nesses materiais. First century Jews, que o judeu no primeiro século. He argues that the majority of first century Jews. Então ele debate que a maioria dos judeus no primeiro século would have seen a plurality in the Godhead. Viam a divindade como uma pluralidade. And he uses Daniel chapter 7 to show this. E ele usa Daniel 7 para mostrar isso. Where this figure comes to the Ancient of Days. Onde essa figura vai até o Ancião de Dias. And it's the one coming on the clouds. E é que vem nas nuvens. Yeshua fala sobre isso. And he concludes. E ele conclui that there was nothing in first century Judaism. Que não existia nada no judaísmo do primeiro século. That precludes that God is uniplural. Que entendia que Deus era único. And that one part of God formado de só uma parte. Could be incarnated. Então ele não tinha nada que cria que ele fosse uma parte só e que disso algo podia ser encarnado. So that Yeshua would be seen as divinity. E aí Yeshua seria visto como divino. And he argues that Yeshua's divinity então ele debate ali que a divindade de Yeshua is not contrary to anything in first century Judaism. Não é contrária a nada no judaísmo do primeiro século. And there are a bunch of people that have written this in the Jewish community. Tem uma série de pessoas que escreveu sobre isso na comunidade judaica. There's a guy named Segal. Então tem cara chamado Segal. Another Jewish scholar who wrote Two Powers in Heaven. Tem outro judeu que escreveu dois poderes no céu. It's there in the first century. And I've talked to other Jewish scholars that are not believers. E eu já falei com outros judeus estudiosos que não são crentes. I spoke with Amy Jill Levine at Duke University. Então eu falei com Amy Jill Levine na universidade. And I said, "Do you believe that Boyarin is right?" E ela me perguntou, você acredita que o Boyarin está certo? She said, "Yes, I do." E ela disse, sim, eu creio. And there is a Bible called the Jewish Annotated New Testament. Tem uma Bíblia chamada Bíblia Judaica Anotada. Not by Messianic Jews. Que não foi feita por judeus messiânicos. All the Jewish scholars that write in it. Todos os estudiosos judeus que escreveram nessa as far as I know, that are not believers. Eles não são crentes. And they deal with the chapters that speak about Yeshua's divinity. E eles lidam com os capítulos que falam sobre a divindade de Yeshua. And they say, that's what it's saying. E eles falam, é isso que está dizendo. So there is a scholar in England. Então tem estudioso na Inglaterra. At St. Andrew's University. Na Universidade de St. Andrew. Who I consider one of the 5 most important New Testament scholars in the world today. Que eu considero dos 5 estudiosos do Novo Testamento mais importantes nos dias de hoje. His name is Richard Buckham. O nome dele é Richard Bauckham. Buckham. And he says, e ele diz, there are 3 things that are true only of someone who is fully deity. Que existem 3 coisas que são verdadeiras somente para alguém que é realmente divino. Number 1. Primeiro, he is involved in creating the universe. Ele precisa estar envolvido na criação do universo. Number 2. Número 2. He is sovereign over the whole universe. Ele precisa ter soberania sobre todo o universo. Not just over the nations, which is predicted of the Messiah. Não só sobre as nações, como se prevê que o Messias teria. But over angels and under the earth and over the earth. Mas sobre anjos e debaixo da terra e sobre tudo que existe no universo. And number 3, he is offered full worship. E número 3, ele recebe adoração plena, completa. And you can see this in John 5. Então nós podemos ver isso em João 5. That the Father is pleased that we honor the Son as we honor the Father. The Father is pleased, desires that we honor the Son as we honor the Father. É o prazer do Pai que nós honremos o Filho, como nós honramos o Pai. So Buckham concludes. Então, all things are explicitly. Ele conclui que todas as coisas são explícitas e claramente declaradas
sobre Yeshua. In Jewish texts, these are Jewish texts. The New Testament are Jewish texts. Esses são textos judaicos sobre o Novo Testamento. So there really is not a big controversy anymore concerning the New Testament teaching this. Então não há uma controvérsia muito grande mais sobre o Novo Testamento ensinar isso. Or we could say Jehovah's Witness theology has been destroyed. Então nós podemos dizer que a teologia dos testemunhas de Jeová foram destruídas nos nossos dias. The problem has been, what about the Holy Spirit? O problema é, e o Espírito Santo? Is the Holy Spirit a person? O Espírito Santo é uma pessoa? And it becomes pretty clear e passa a ser muito claro in the Gospel of John that the Holy Spirit is elevated in the same way. No Evangelho de João que o Espírito Santo também tem esse mesmo status. Well, although you'll see in the New Testament, então, embora nós podemos ver no Novo Testamento, that worship is usually offered to the Father and Son together. Que a adoração normalmente é oferecida ao Filho e ao Pai juntos. You don't forget the Father. Então nós não esquecemos do Pai. But it's offered together. É oferecida para o Filho e o Pai juntos. There's another scholar whose name is Larry Hurtado. Então tem um outro estudioso, Larry Hurtado. Also at St. Andrews in Scotland. There's something about this school in Scotland. Também em St. Andrews, que é lá na Escócia. Who mostly is dealing with these worship texts. Que ele lida com esses textos que tratam da adoração. And the implication for deity. E a implicação para um ser divino. And he's given extensive lectures on this. E ele ensinou muitas coisas sobre Orthodox isso. Jews at Bar Ilan University in Israel. Para os judeus ortodoxos numa universidade lá em Israel. And the evidence he presents is irrefutable to me. Então, as evidências que ele apresenta para isso são irrefutáveis, na minha opinião. So, I feel like God is preparing the Jewish people through this scholarship. Então, eu sinto como se Deus estivesse preparando o povo judeu através desses estudiosos. And I have to say that Messianic Jews are well aware of, those that think and study are well aware of these scholarly trends. E eu posso dizer que os judeus messiânicos, aqueles que estão estudando, eles conhecem sobre esses estudiosos. So they tend today in Israel, Ukraine, United States to be very strong on the triune nature of God. Então isso é muito forte tanto na Ucrânia como em Israel, nos Estados Unidos, sobre a Deus ser uma trindade, a natureza triuna de Deus. Okay. What else? Last one? We're going to get a big break. Yeah. A long break. Coffee break. Yeah. Great coffee Brazilian break. Você falou ontem sobre uma nação não significar necessariamente todas as pessoas de uma nação, mas a nação como um todo e sua etnia. E como isso se aplica a todo Israel será salvo? Significa que Israel de maneira geral e etnicamente será salvo? Ou não? É uma outra aplicação e Israel todo vai ser salvo, literalmente, cada judeu vai ser salvo? Ou cada judeu, na última geração, na volta de Jesus, vai ser salvo? Yeah. As I said last night, então, como eu disse na noite passada, the Bible looks at nations as something that we would call like a corporate personality. A Bíblia olha para as nações como uma personalidade corporativa. About 80 years ago, the classic book on this was written. Então, aproximadamente 80 anos atrás, foi escrito um livro sobre isso, um livro clássico sobre isso. By a scholar whose name was H. Wheeler, W-H-E-E-L-E-R Robinson. Então, sobre um estudioso que tinha esse nome. And his little book. E esse livro dele, esse livro pequeno, was called Corporate Personality in the Old Testament.
Era chamado personalidade corporativa no Antigo Testamento. And now everybody accepts this in scholarship. E There's agora nobody. isso é aceitado nos meios Liberal, acadêmicos, em todos os lugares. everybody accepts it. Liberais, conservativos, todo mundo acadêmico aceita That this isso. is the way you have to see the Old Testament. Mas esta é a maneira como nós temos que ver o Antigo Testamento. But as I said last night, Mas como eu disse na noite passada, the Hebrew Bible develops an understanding of the individual's ability to make a choice. a Bíblia, as escrituras hebraicas dão essa opção do indivíduo de ter uma escolha. He's not totally determined by the corporate personality of his Ele nation. não está totalmente então a personalidade dele não é determinada totalmente pela personalidade coletiva. If you study traditional tribal peoples, Então, se você estudar sobre as tribos tradicionais, you'll find that they never do choose against their corporate personality. They never do. It doesn't happen. que quase nunca eles escolhiam contra o que a personalidade corporativa escolhia. Quase nunca isso It's acontece. so rare, and if they do, they'll probably be put to death. É muito raro, e se isso acontecesse, provavelmente eles seriam mortos. Escolher contra aquilo que a comunidade escolheu. So it's hard for us to imagine, Então é difícil para nós imaginarmos, because in the West, porque no Ocidente there's this view that each individual is like their own self-contained molecule. tem essa visão de que cada indivíduo, cada personalidade, ele é o centro de si mesmo. We've gone way to the other side. Nós fomos muito para o outro lado. So I think that what the Bible is saying is, Então eu penso que o que a Bíblia diz, because the corporate personality of Israel has said no to Jesus, porque Israel, como uma personalidade corporativa, disse não a Jesus, they are now in a state of being lost, eles agora estão perdidos. and individuals that confirm that stand of the corporate personality E indivíduos que fazem parte dessa personalidade corporativa are lost. estão perdidos. But some individuals Mas alguns indivíduos choose against that corporate personality stand, tomam uma decisão contra essa decisão and corporativa. they form a sub-corporate personality E eles formam uma subpersonalidade corporativa, called the saved remnant of Israel. chamado remanescente salvo de Israel. It is the saved remnant that is saved. Então é esse remanescente salvo que é salvo. And throughout history, it's only the saved remnant that's saved. Então, ao longo da história, é somente esse remanescente que é salvo. But at the end of the age, Mas no final da era, Israel as a corporate personality Israel, como personalidade corporativa, turns to God, se volta para Deus and the nation is saved. e a nação é salva. But those that have died before that, Mas aqueles que morreram antes as disso, I understand it, no meu entendimento, are fixed according to the choices they've made. vão ter de acordo com aquilo que eles decidiram, é aquilo que eles vão ter. That they're lost. Então, se eles foram perdidos, So that's how I see it. então alguns deles se perderam, outros não. É assim que eu vejo. Dependente da escolha que a pessoa teve. Other question? One more? No. That's it? Então, You have to wait till, what, tomorrow? We have another panel? 2 days. Okay, so you get more questions. então daqui a 2 dias nós vamos Amen. ter mais um painel com perguntas e respostas. And I can get more coffee now. E agora eu posso tomar mais um cafezinho. Wow, I got my Brazilian friends giving me Brazilian coffee. Então tenho meus amigos brasileiros me dando café brasileiro.